perceba o seguinte, nesse conceito agora, você olhando para esse mapinha aqui na sua frente, você olhando aí, perceba que primeiro eu coloquei o fato típico, depois eu coloquei a antijuridicidade, para depois falar a culpabilidade. Porque é assim que a coisa funciona no direito. Primeiro eu tenho que observar se o fato é típico. Porque se não for típico, eu não quero nem saber se é ilícito, se é... Não tenho nem o que falar, tá? Primeiro eu verifico todos os elementos do fato típico. Depois eu olho todos os elementos da ilicitude. Para depois eu passar para a ideia de culpabilidade. Tanto é que o próprio conceito de culpabilidade diz exatamente isso. Culpabilidade é o juízo de censura, de reprovação que cai sobre o fato típico e ilícito. Percebe essa ideia? Tá? E aí eu tenho os elementos. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, caiu o fone aqui. Por aí. Falhas técnicas. Estão me ouvindo bem? Alguém me dá um retorno aí? Estão me ouvindo? Tudo normal. Ok. Sim, alto e claro. Aqui são os defeitos especiais. Ó, vamos lá. Claro, igual os olhos de Bárbara. Bora, vê só. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, primeiro, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esses são os 3 elementos da culpabilidade. Culpabilidade é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade ela é formada por esses 3 elementos. Do jeito que o fato típico ele é formado pela conduta, pelo resultado, pelo nexo, pela tipicidade, tem esses elementos. A culpabilidade ela é formada pela imputabilidade, pelo potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Tem gente que faz um mnemônico, né? Aí, as 3 letrinhas, né? I, P, né? Aí faz IP, né? IP, para memorizar os elementos da culpabilidade, né? Faz esse mnemônico. IP. Né? Para quem é da Terra aí, deixa eu ver se ela tá aqui, porque não adianta usar quem não tá aqui, né? Cadê? Deixa eu ver se ela... Cadê? Raíra tá aqui na sala? Não sei se a Raíra tá na sala. Mas quem é da terra aí de Tamara, né? Lá de Santa Rita, é P, né? É diferente. Você lembra aí e vai lembrar dos elementos da culpabilidade, tá? Mas vejam só. Esses são os elementos da culpabilidade. E a gente vai estudar todos agora aqui nessa aula, tá? Destrinchar cada um deles. O que eu quero é que você, cara, já saiba uma coisa. Isso aqui, ó, é taxativo, tá? É taxativo. É um rol fechado. Não pode a jurisprudência criar outra lei, a questão de imputabilidade. Menoridade, embriaguez, doença mental, não pode. É rol taxativo. Acerca do potencial consciência da ilicitude, o que é que afasta ali? O erro de proibição. Né? Erro de proibição. Rol fechado. Taxativo também. Taxativo. Não posso ver a jurisprudência criando outra possibilidade. Já a exigibilidade de conduta diversa, como o legislador não pode imaginar todas as situações que acontecem na prática que tornem inexigível a conduta do indivíduo, é um rol aberto. Tá? Então, eu posso falar de obediência hierárquica, que a lei traz, o Código Penal traz. Posso falar de coação moral irresistível, que a lei traz, mas eu também posso falar em causas supralegais. Então, existem causas supralegais de exclusão da culpabilidade, precisamente quanto à exigibilidade de conduta diversa. Tá? Eu tenho... quais são os elementos que excluem a exigibilidade de conduta diversa? Obediência hierárquica, coação moral irresistível. Essas são legais. E eu tenho causas supralegais. Escusa de consciência. Alguns falam em legítima defesa antecipada. Tá? Isso aí vai ser uma causa supralegal. Anderson, o que é essa legítima defesa antecipada? Cara, eu falei disso aqui na aula sobre legítima defesa, mas só rememorando para fazer o link. Imagine que um famoso criminoso da sua cidade que nunca blefa, cumpre tudo o que faz, chegue para você e diga: você só vai durar até esse final de semana. E eu vou lhe matar na quinta-feira de madrugada, porque eu não quero lhe deixar sextar. Você não vai ter nem direito ao sextou. Eu vou lhe matar. Isso para você, pô. Você sabe que vai morrer, pô. Só que não existe ainda uma agressão injusta. Não existe uma agressão injusta. Né? Eu não posso fazer uma ameaça futura e querer alegar a legítima defesa. Não existe. Então, se você for o próprio esse indivíduo, se mata esse indivíduo em virtude dessa ameaça, você não tem ali um excludente de ilicitude. Não há se falar em legítima defesa. Mas aí a doutrina já vem discutindo e falando que, nesse caso, seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa. Seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, iria tornar a conduta do indivíduo inexigível. Logo,
Essa legítima defesa antecipada, que dá esse nome, seria uma causa supralegal da culpabilidade. Perfeito? Pegaram isso aí. Ou Anderson, Agora, no caso da legítima sim. defesa putativa, fica como? Adriana, veja só, legítima defesa putativa. Para quem não sabe, estou explicando. Legítima defesa putativa é aquela que só existe na cabeça do indivíduo. Ele acha que está presente esse requisito da legítima defesa, mas na prática não existe. Tá? Por exemplo, eu vou chegando em casa, encontro na frente da minha casa o cara que me ameaçou. Eu disse, pronto, é agora que ele vai me matar. É agora. Então saco minha arma e efetuo o disparo. Só que, na verdade, aquele cara não estava lá para me matar. Quando colocou a mão embaixo da roupa, ele estava tirando um presente para me dar, uma carta de pedido de desculpa, né? Então não existia ali na prática, não existe uma agressão injusta. Tá? Então, essa legítima defesa putativa só existe na cabeça do indivíduo. Né? Só na cabeça do indivíduo. Aí, como é que fica? Para perguntar dele, como é que fica essa legítima defesa putativa? Legítima defesa putativa é quando a gente adota a teoria da culpabilidade. A teoria que a gente conhece falando teoria da culpabilidade. Limitada. Ela vai ser equivalente a um erro de tipo. Né? Ela vai ser equivalente a um erro de tipo. Tá, né? Você pressupõe uma situação discriminante putativa. Você vai pressupor uma situação que, se existisse, tornaria sua ação legal. Tá? Se a gente adotar a teoria da culpabilidade extremada, dependendo do caso concreto, esses casos podem ser... aliás, todos os casos serão erro de proibição. Seria um erro de proibição. Tá? Não entrei, não estava entrando, porque eu não estava querendo aprofundar esse nível, né? Apesar que a gente já tem uma aula sobre isso aí gravada. Mas eu não sei se a tua pergunta foi nesse sentido, Adriano. Se não for, por favor, repassa aí para que eu possa compreender. Eu tive que sair para beber água rapidinho aqui. Mas tu dissesse o quê? Eu só perguntei porque tu não falou aí, né, desses casos aí que é taxativo? Aí eu perguntei se era Sim. cabível. Não, essa ideia, como eu acabei de explicar aqui para o pessoal, da legítima defesa putativa, das discriminantes putativas de modo geral, as implicações delas, as discussões se dá quando eu adoto a teoria da culpabilidade. Se eu vou adotar limitada ou extremada. Né? Se eu adotar extremada, sempre será um erro de proibição. Se eu adotar limitado, poderá ser erro de proibição ou poderá ser excludente lá um erro de tipo, né? Poderá ser um erro de tipo. Então, não tem essa repercussão aqui nessa ideia de causa supralegal. Porque causa supralegal, ela vai incidir aqui no terceiro elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. Quando eu falo de erro de proibição, eu estou falando do segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui para... Ok. Bom, quando eu estou falando, se vai ser erro de proibição ou erro de tipo, dependendo da teoria que eu adoto, se limitada, se extremada, eu estou falando sobre erro de proibição. Eu posso falar sobre erro de proibição, que está no segundo substrato, tá? Quando eu estou falando de causas supralegais, excluindo a culpabilidade, eu estou tratando do terceiro substrato, tá? As coisas não se comunicam, tá bom? Passando aqui agora. Ó, ideias gerais que servem pra caramba. Ó, o conceito que eu já trouxe aí para você depois revisar de boa. Culpabilidade do juiz de reprovação de censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do agente. Tá? Típica e ilícita. Detalhe. Ó, quando eu faço esse juízo de reprovação, eu levo em consideração todos os critérios à época da conduta, da ação ou da omissão. Eu olho aquele momento, tá? Da conduta. Ó, segundo ponto, a gente adota, foi o que eu estava até falando para você agora há pouco, né? Adriana, a gente adota a teoria normativa pura da culpabilidade, tá? Fiz toda aquela evolução, né? Teoria clássica, neocantista, finalista. Finalista, a gente adota a teoria normativa pura. Né? Guarda isso no teu coração. Atualmente, com o finalismo, que é o nosso sistema que hoje rege a teoria geral do crime, com o finalismo, nós adotamos a teoria normativa pura da culpabilidade, tá? Essa teoria ela vai se subdividir em teoria limitada e teoria extremada. Limitada e extremada. Nós adotamos a teoria normativa pura da culpabilidade limitada, tá? Limitada. Apesar da divergência
O que vale é isso aqui, a teoria limitada. Guarde isso no seu coração, por favor, tá bom? Ó. Anderson, eu já ouvi falar aí em prova sobre culpabilidade vazia. O que é culpabilidade vazia? Ó. Antes, quando nós estudávamos teoria causalista e a teoria neocantista do sistema, que a gente tinha o conceito de culpabilidade, que a gente tinha na estrutura da culpabilidade, o dolo e a culpa como espécie de culpabilidade, que chamava ali teoria psicológica da culpabilidade. O dolo e a culpa, o dolo natural e a culpa, eles estavam dentro da culpabilidade, Com o finalismo, que é o que eu estou falando aqui hoje, né? Nós temos o finalismo. Com o finalismo, o dolo e a culpa, eles saem da culpabilidade e migram para o fato típico, lá para dentro da conduta. Né? Conduta é comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Especificamente abriga a ideia de dolo e de culpa. Eu retiro dolo e culpa da culpabilidade e levo para dentro do fato típico. À medida que eu faço isso, eu retiro os elementos subjetivos da culpabilidade e coloco lá no fato típico. Então a culpabilidade ela fica vazia, ela perde os elementos subjetivos. Então a culpabilidade vazia é a culpabilidade do finalismo, é a culpabilidade que não tem, que não abriga na sua estrutura a ideia de dolo ou de culpa. Beleza? Matou isso aqui, coração. Caramba, isso aqui despenca em concurso, tá? Quero fazer uns apontamentos para vocês. Exame de sanidade mental. Muito embora isso seja de competência lá do professor de processo penal, né? O nosso animal bravio, Ari Clênis Domingos. O cabo ali é bravo, é o bombadão, né? O Endo tá treinando para ficar igual a Ari, o Endo desse, né? Então, vamos lá. Exame de sanidade mental. Primeiro ponto, anote. Você faz concurso aí para carreiras de jurídicas, né? Principalmente para a Delta. A autoridade policial, o delegado, ele não pode determinar o exame de sanidade mental. A autoridade policial não pode determinar o exame de sanidade mental. Via de regra, a autoridade policial ele pode determinar as perícias necessárias. Não é o caso do exame de sanidade mental. A autoridade policial tem que representar ao juiz para que o juiz determine. Tá? Então, exige a determinação judicial, no caso. A autoridade policial não pode determinar que se realize o exame de sanidade mental. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Então, o segundo ponto sobre sanidade mental. Ela se dá mediante um incidente, né? Um incidente de insanidade mental. Mas eu posso realizar, na verdade, esse exame durante a fase do inquérito e posso realizar também durante o processo penal e posso realizar ainda durante a execução penal. Eu tenho esses momentos que eu posso realizar um incidente de sanidade mental. Tá? Qual o detalhe? Se eu realizo esse incidente durante a fase processual, o processo fica suspenso. Suspende-se o processo. Tá? Aí você não suspende o processo e a prescrição? Não. A prescrição não interrompe nem suspende. Continua a correr o prazo, tá bom? Então, se eu realizo um exame de sanidade mental, durante a fase processual, só o processo fica suspenso, aguardando a realização do exame. A prescrição, ela nem se interrompe e ela nem se suspende, certo? Mas antes, e se for durante a fase lá do inquérito? Se a autoridade policial ela representa e o juiz, né, determina que se faça um exame de insanidade mental. A pergunta é, suspende-se o inquérito? Não, o inquérito não suspende. O inquérito continua rolando, tá bom? Enquanto se realiza o exame de insanidade mental, certo? Ao realizando o incidente, né, lá na fase processual, realizando o exame, o juiz recebe, se está preenchido os requisitos legais, ele homologa, o que não vincula a sua decisão, né? O juiz é o perito dos peritos, né? Então ele vai julgar ali com o seu livre convencimento. Muito embora haja acostado no processo lá um exame dizendo que o indivíduo, na época dos fatos, ele não tinha capacidade mental, pode o juiz, observando outras provas, julgar o contrário. Né? Julgar de forma contrária ao que está determinado ali nos autos. Tá? O juiz não fica vinculado ao laudo do perito. Né? É o que eu quero que vocês observem. Né? Esses detalhezinhos acerca do incidente de insanidade mental. Tá? Um outro ponto que eu quero que vocês anotem, se for possível. Anote. Julgado da segunda turma do STF, tá? Não se pode compelir, obrigar
que o indivíduo faça o exame de sanidade mental. Haja vista que o exame de sanidade mental é uma prova pericial constituída em favor do réu. Em favor do réu. Então, eu não posso obrigar que ele faça um exame, né, pericial. Então, segunda turma do STF já julgou nesse sentido, tá bom? Então, guarda isso aí, tá certo? Terceiro ponto. E aí a gente já passa para a absolvição imprópria aqui, né? Um indivíduo que... Vamos supor que é feito durante o inquérito policial, é feito um exame pericial e é constatado que o indivíduo, na época dos fatos, ele não tinha capacidade mental de compreender o caráter ilícito de sua conduta, nem podia se determinar conforme esse entendimento. O MP, observando ali, como ele não pode pedir a condenação do indivíduo, ele faz a denúncia, ele denuncia, né, o réu, e pede que o indivíduo seja absolvido de maneira imprópria. Ou seja, que ele seja absolvido e a ele seja aplicado uma medida de segurança. Por isso que a gente fala em absolvição imprópria. Porque, em regra, uma absolvição não implica no indivíduo nenhuma punição. Nada. Mas, para um indivíduo que... deixa eu ver aqui, o chat está movimentado aqui. Eita, sim. Vamos seguir aqui. Aí, vê só. Vejam só. A absolvição imprópria, né? Quando a gente está falando de um indivíduo que ele é alienado mental, né? Que ele, por algum motivo, ele não tem culpabilidade, né? Seja ele não tem culpabilidade, ou seja, não tem imputabilidade penal por ser doente mental, por ser retardado, ou por ter o desenvolvimento mental incompleto, né? Aquele indivíduo vai ser absolvido, mas vai ser aplicada a ele uma medida de segurança. Em razão da sua periculosidade, aplicação de medida de segurança. Por isso que eu falo que em absolvição imprópria, tá? Absolvição imprópria. Beleza? Caso de embriaguez acidental. Eu não cortou, mas eu acho que você falou alguma coisa de Também é embriaguez aí. cabível isso? Acho que foi. Embriaguez acidental, ela perguntou antes. Acidental, pronto. Pronto, eu vou pedir a você só um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar nesse ponto da embriaguez, eu já explico tudo, tá bom? Pode ser? Aí eu já chega lá nesse ponto da embriaguez, a gente já explica tudo, certo? Acidental e não acidental, a gente vai chegar lá nesse ponto, tá? Completa, incompleta, fortuita, que força maior, a gente vai chegar nesse pormenor. Tá? Ó, co-culpabilidade e co-culpabilidades avessas, que eu gostaria que você tivesse isso aí no seu coraçãozinho, tá? Quando a gente fala desse conceito de co-culpabilidade. Ó, quando eu falo de culpabilidade, estou falando da responsabilidade do indivíduo, né? O juiz de reprovação que recai sobre a conduta daquele indivíduo, a responsabilidade daquele sujeito pela prática de um fato típico ilícito. Só que essa ideia de co-culpabilidade vem no sentido de dizer que o Estado, a sociedade, também é responsável pelo indivíduo ter realizado um fato típico ilícito, né? Foi o Estado que não deu, foi a sociedade que não deu ao indivíduo aquelas condições dignas, que acabou contribuindo com fatores criminógenos para que aquele sujeito acabasse cometendo um ilícito, né? Nem todo ela entra na ideia de igualdade, né? Como há muita desigualdade, muita, né, disparidade aqui no nosso, principalmente no Brasil, que eu até lembrei daquele conceito antigo da década de 90, né? A Belíndia, o Brasil um lado parece a Bélgica, do outro parece a Índia, né? Então a gente tem essa ideia. Então, a co-culpabilidade é uma ideia de você diminuir essa responsabilidade do indivíduo à medida que você reconhece a responsabilidade também da sociedade, do Estado. Por isso que a gente fala em co-culpabilidade. E aí, a co-culpabilidade defende a doutrina que ela poderia funcionar como uma atenuante genérica, né? Lá na parte geral do Código Penal, artigo 65. Pode funcionar como uma atenuante genérica, tá? Já a co-culpabilidade às avessas é um pouco diferente. Ela é lida a partir de dois prismas. Um é aquela fabricação de tipos penais para determinados grupos, né? É aquela ideia. O direito penal, ele escolhe a sua clientela. Então, eu vou criar tipos penais só para determinada classe de indivíduos, né? Como a gente tinha a contravenção de mendicância, de vadiagem, né? Então, é um princípio, uma leitura da culpabilidade às avessas. Da culpabilidade às avessas. O outro é a punição, ou a brandura das punições para os indivíduos de determinadas classes sociais, principalmente naqueles crimes ligados a questões tributárias, né, financeiras. Então, indivíduos mais ricos, né, cometem determinados crimes e aí paga, de repente, ali o tributo e tem extinta a sua punibilidade. Um indivíduo que sonega impostos, né,
em valores altíssimos, paga ali, extingue a sua punibilidade. O indivíduo que subtrai